Alô para todos presentes aí, estamos a um café da manhã com todos os senhores, senhoras e senhoritas. Muito obrigado nesse café da manhã com a família Esdras Vinícius Atos Baruque. Não poderia faltar a senhora Rejane, sempre animada, senhor Baruque aí no café da manhã, com a visita do senhor Alan. E além disso, estamos também com o senhor Yaron, novidade, Yaron, esse café da manhã, o que o senhor tem a nos falar? O café da manhã tá ótimo, o bolo também tá ótimo, bolo madeira, que o bolo fez. Bolo madeira? O que é bolo madeira? Um bolo madeira, me parece um bolo De chocolate. Bolo de chocolate, né? Sim, essa semana foi ótima. E sobre o sábado de 26, que eu vou falar, é o seguinte, a gente não deve andar com as pessoas perversas e hipócritas. E a gente deve andar com as pessoas que nos guiam, tipo nosso pai, nossa mãe, que guiam a gente assim por diante. Exatamente, andar com nosso pai e nossa mãe. Mas o que? Que a gente não deve andar com as pessoas perversas, confirma? Sim. Muito bom, muito obrigado aí pela o ânimo que você está nos dando a cada dia, a cada momento. E o seu slogan? Uma boa vida e um bom Shabbat. Uma boa vida e um bom Shabat. Vida longa, seu Yarão, vida longa. Vida longa Senhor mesmo. Alan, e aí a sua visita, o que você nos traz aqui nessa manhã? Estou muito feliz, como sempre, de estar com essa família maravilhosa aqui, com um café abençoado desse, né? E a novidade é que eu vou ser vovô. Parabéns, vai ser vovô. Vai ser vovô. É uma menina que está chegando por aí, lá para a primeira quinzena de outubro, mais ou menos, está chegando aí a minha neta. Né? E aí, sendo confirmado realmente, vai ser a Ana Júlia. Aí, então, estou muito grato, muito alegre mais uma vez de estar com essa família aqui. E mais um Shabat maravilhoso desse, e com certeza que as bênçãos de Hakadosh Baruch Hu possam estar para todos nós e os nossos descendentes. Valeu! Obrigado, senhor Alan. Seja bem-vindo ao Café da Manhã a cada dia. E aí estamos com o senhor Esdras Vinícius. Senhor Esdras Vinícius, essa política brasileira, não seremos mais Canadá, mas parece que a gente vai ser potência do Brasil. É verdade? Bom, não tem como ser potência do Brasil, você já tá aqui, né? Ei. Bom, Acho que tá atrapalhando a gente. você vai gelar todo mundo. Tá esquentando. Bom dia. Vamos por partes. Nessa semana, a gente tá... muita coisa acontecendo. Vamos por partes. Primeiro, o que dá pra já ver de cara é a questão da deflação. O que é deflação? A inflação ela é aumento generalizado de preços, a deflação é a queda generalizada de preços. E assim, isso dá pra perceber. Eu digo, por exemplo, hoje, deixa eu comprar uma Coca-Cola, né? Tem no freezer. Sem querer fazer marca, Coca-Cola patrocina nós. E assim, essa mesma Coca-Cola, acho que semana retrasada, tava R$13, agora tá 8. Isso por quê? Porque houve uma queda de preço. Assim como o extrato de tomate, a gente já percebeu que abaixou, pelo menos aqui no bairro, né? Arroz também abaixou, frango abaixou. Leite Isso não. por aqui, no bairro, né? Ou seja, o que está acontecendo? Que tudo está abaixando, né? Pela questão da deflação. E o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que está tendo deflação, né? Não quer dizer que a inflação zerou, não. A inflação ainda está batendo 12 ao ano. Mas... a gente pode dizer que estaria muito pior se comparado com, sei lá, o Chile, por exemplo, que o presidente lá só tá, porque tem 1 ano e meio mais ou menos que ele assumiu. Tem 1 ano, né? 1 ano. E lá já tá batendo 13% ao mês de inflação. Ou seja, não estamos ruins, né? Não estamos aquela coisa terrível. E assim, outra coisa também da semana a gente pode dizer que teve o caso da Carta da Democracia, que não sei o que. Assim, foi um ato muito nada a ver. Isso é uma carta pela democracia, não tinha uma bandeira do Brasil, por aí vai. Foi engraçado de se ver, porque tinha um pingado de gente no YouTube também, tinha um pinguinho de gente, né? E você fala também, nessa semana a gente teve a live histórica do Flow Podcast, né, que o Bolsonaro foi. E assim, 500 mil de pessoas numa live. 10 milhões agora. Muita gente, né? Pouquíssimas pessoas colocam isso numa live. E ele colocou. Em 3 dias alcançou 10 milhões. Ou seja, é por isso que os militares eles estão muito em cima do TSE para poder contar as eleições junto com eles, porque a chance de fraude é grande. Eles sabem que o Bolsonaro está popular demais. Eles vão querer ganhar a todo custo. Já estão no modo qualquer coisa vale, literalmente.
bom, é basicamente isso, né? É uma semana próxima de eleição, cada semana que passa a gente está muito mais próximo de eleição. E a gente pode dizer que vai ser um mês aí, né, de outubro caótico, muito cheio de coisa pra ver e fazer. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. E é isso, pessoal. Até. Até, senhor Shalom, um bom café da manhã. Senhora Regiane, você sempre agitada, né? E aí, senhor Atos Baruch, me conte essa história. E a garrafa azul e a história dela, né? Mas aí, senhor Atos Baruch, a história do Brasil, a história do Paraguai, Cisplatina, me conta essa história aí. Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A história do Brasil, como eu disse no ano passado, da parte da Guerra do Paraguai, o Brasil, depois de quando logo em seguida, depois de derrotar Solano Lopes, tal, aquela coisa tudo, isso é muito criticado pela esquerda, que falava que o Brasil no Império não aumentava economicamente, não era respeitado, mas isso é uma mentira que foi implantado nas escolas e muitos livros que não é. O Brasil naquela época, no século XIX, tinha uma política de respeito, tinha uma marinha mercante de respeito, tinha escola, um exército de respeito, enfim. O Brasil naquela época estava um dos países mais potentes da época do século XIX, mas nem tudo eram flores. Dom Pedro II ele atuou muito bem na área política, na área econômica, tornou o Brasil respeitável em todos os cantos do mundo, mas a única coisa que ele atuou muito mal foi na parte religiosa. A única coisa que ele fez foi atuar muito mal. Quando o Brasil era colônia, chegou 3 mil monges. Quando no final do Império, terminou o Império, o Brasil só ficou com 3 monges. Aí perdeu a igreja, perdeu o poder. Dom Pedro II, naquela época tinha um bispo chamado Dom Vital. Ele já não estava obedecendo tanto o imperador, falando que não podia mais haver casamentos entre católicos ou maçons, ou católicos ou judeus, ou católicos, enfim, qualquer religião. Aí ele falou assim, não, acabou, não quero mais fazer isso. O Dom Pedro, o que ele fez? Mandou prendê-lo e mandou trabalhar ele à força, né? Isso é uma decisão não muito boa que o Dom Pedro II fez. Aí os católicos começaram a se revoltar contra o Dom Pedro II, né? Aí o Dom Pedro II teve que deixar a situação mais calma. O que o Dom Pedro II fez? Ele colocou um primeiro-ministro, esqueci o nome dele, como católico, para poder organizar isso tudo, essa situação toda. Porque o Brasil já estava numa crise religiosa intensa, uma revolução religiosa católica no Brasil. Essa briga toda se controlou um pouco, mas não foi tudo, não foi 100%, mas se controlou um pouco. É isso. Então, busque sua história e pesquise sobre ela para você ser rico e ser um brasileiro, ser um brasileiro mesmo. Muito bom, interessante a sua história. Gostei, perder a fé, perder o poder. No caso aí, perder a igreja, né? No Brasil, perdeu a igreja, perdeu o poder. Muito bom, muito obrigado aí. Senhora Regiane, me conte essa paraxá. O que é paraxá? Para quem todos já sabem, mas quem não sabe, o que é uma paraxá? Bom dia, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. A paraxá seriam porções, né? O que acontece? Antes de Esdras e Neemias, para quem está afinado na história, reconstruírem lá o segundo templo, a paraxá não existia. Existia a leitura da Torá, ela era lida inteiramente, todos os Shabbats. Era algo meio cansativo e eles foram, acho assim, bem pedagógicos assim, né, em porcionar. Eles pegaram toda a Torá e porcionaram em 54 partes. E aí, desde então é chamado cada porção paraxá. Paraxá 1, 2, 3, até 54. Não é isso, paraxá é isso. Agora, voltando para o tema, que seria a porção da semana, é a paraxá de Vayet Hanan. Vayet Hanan significa e rezou, né? Quem rezou? Moshe rezou. Ela é bem, assim, vamos dizer, tensa, né? Eu acho uma porção bastante tensa, porque Moisés, ele é a porção que fala sobre o decreto da morte de Moisés.
E ninguém quer morrer. Moisés, mesmo com 120 anos, ele queria viver, ele queria entrar na terra. E ele começou a bater na tecla. Só que o Eterno já tinha decretado que ele morreria, mas iria dar para Moisés o prazer de ver a terra. Aí Moisés subiu e viu a terra, os 4 cantos da terra, o Eterno mostrou para ele. Aí o que acontece? Ele desceu e ficou muito saudoso pela terra. Ele queria entrar, ele queria participar. E ele pediu, ele cavou um buraco, é dito que ele cavou um buraco no chão e ficou lá falando com o Eterno, pedindo. E no final, quando chegou na reza de número 515, o Eterno disse: para, Moisés, para, que eu já decretei e eu não quero mexer nesse decreto. Foi então que Moisés parou e pediu ao Eterno perdão por ter insistido tanto, e o Eterno o perdoou. E Moisés então faz aquela pergunta que muitos, né, fazem: por que o justo sofre? Noé tinha feito, Abraão tinha feito, e agora o Moshe fazendo a mesma pergunta, e o Eterno, como sempre, não dá uma resposta, ele dá exemplos, né? Então, assim, dentro dessa porção tem uma historinha que explica mais ou menos pra gente entender, porque ninguém entende o Eterno, na verdade, não existe eu compreendo o Eterno, não, ele é incompreensível mesmo. E a história é a seguinte: havia um reino e o rei fez uma viagem longa, né, e deixou com seus ministros a direção do reino, confiou nos ministros. Só que os ministros fizeram muita maldade. E aí eles tiveram muitos seguidores, então eles queriam destituir o trono, né, tomar o reinado. E aí o rei volta de viagem e vê aquela baderna e ele decreta prisão para todo mundo, tanto os apoiadores quanto os líderes lá da oposição. E aí, no dia da sentença, o rei fala: os apoiadores, que foi o povão, vão ficar 1 ano trabalhando como escravos e depois estão livres, mas vão penar. Não vai ter luxo, não vai ter moleza. E a liderança, todos eles, pena de morte. E todos eles, o da liderança, tem um pedido. E eles foram condenados à morte. E aí ele falou: um dia antes da sua forca, um dia antes da sua morte de vocês têm um pedido, pode fazer um pedido que eu vou realizar se tiver ao meu alcance. E aí todos eles, então a gente quer vestir as melhores roupas, a gente quer um banquete, nós queremos o melhor banquete que o mundo tem a oferecer e as melhores roupas. E assim foi concedido. E aí estava lá o povo, os apoiadores presos, miseráveis, cansados, e aqueles líderes lá totalmente, né, bem vestidos, comendo, sendo bem servidos como reis mesmo. E aí um viajante achou estranho: o que é isso que está acontecendo? E aí o pessoal explicou que aquele povo lá vai ficar sendo escravo por um certo tempo, e esse povo aqui vai morrer amanhã. E ele não entendeu nada, criticou o rei: como que pode? O povo sofrendo e esse aqui vai viveram na riqueza. Aí a explicação, a conclusão é que o Olam Rabá, para as pessoas que são, vamos dizer assim, malvadas e vivem no luxo, no conforto aqui, eles só vão usufruir aqui e vai acabar. Mas para quem é justo e vive no sofrimento, a riqueza dele é o Olam Rabá. Então, assim, a gente não tem que esperar esse conforto que os maus têm, porque o nosso conforto ele vai durar a eternidade. É isso. A porção ela tem bem mais informação do que isso, mas eu acho assim, que resume, assim, ou pelo menos ajuda a resumir, né, a resposta na pergunta dos grandes: Moisés, Abraão e Jacó. O justo, ele realmente tem que entender que a vida é difícil, não é fácil. As decisões que a gente toma para educar os nossos filhos são complexas, não são decisões fáceis de se tomar. As decisões que a gente toma para carregar o estudo judaico, o monoteísmo, é complicado, né? A gente tem que romper laços com pessoas que a gente ama, com pessoas que também nos odeiam, a gente rompe para dar continuidade, na esperança de daqui a 200 ou 300 anos a gente ainda ser lembrado por ter dado início a uma caminhada bem difícil. No mais, tenham uma boa vida, um bom Shabbat e sejam muito bem-vindos à nossa família e ao nosso canal. Muito obrigado, senhora Rejane, obrigado a todos os presentes, um ótimo café da manhã, daria uma palavrinha com todos os senhores também, até daqui a pouco, um shalom. Shalom. Então,
Shalom para todos mais uma vez aí. Nós estamos falando de Taná. Todos aqui estão falando um pouquinho de alguma coisa. Eu recebi um e-mail que estava me perguntando sobre Taná. O que é exatamente Taná? O que está acontecendo? Algumas pessoas acham que eu estou um pouco embolado referente à explicação de Taná. Então vamos lá. Eu vou fazer um vídeo hoje à tarde, separado, junto com o café da manhã, mas fora desse vídeo, falando desde Juízes capítulo 1 até Juízes capítulo 5, é onde nós estamos agora, falando sobre Taná. Para quem se perdeu, dá aquela continuidade de ideia. Também concordo, peço até desculpas aí, mas é uma coisa de improviso, está fazendo uma coisa de improviso aqui. Em resumo, Taná basicamente é sobre leis. Uma coisa que o Atos acabou de falar aí, se você perde a fé, você perde o poder, literalmente. O que acontecia? Por que a preocupação do Eterno em que as pessoas estudassem a lei, estudassem sobre liberdade, para aprenderem a serem pessoas justas? O que é ser justo? O que é a justiça? É a capacidade de enxergar o espaço e a existência do outro. No momento em que você perde isso, você não tem a capacidade de continuar como um representante do próprio Eterno aqui na Terra. Então, essa era a questão. O povo tinha esse papel de estudar a lei, de entender a lei, ser livre e terem os juízes para não entrarem em guerra e não serem escravos. O povo errava, o povo esquecia desses preceitos, eles se misturavam com outros povos que não reconheciam a existência do outro, por isso eram considerados pelos povos injustos e também idólatras. Então, a idolatria está atrelada à injustiça. Então, a injustiça é a capacidade de não reconhecer o espaço do outro, e por não conhecer o espaço do outro, vem a escravidão. Por isso que o Eterno é contra a idolatria, nesse momento mais profundo. O ponto central da idolatria é essa, falta de entendimento do que é justiça. Então, por isso a preocupação de entender Taná, as leis, os princípios. Podemos falar que Taná não é somente a continuidade da Torá, mas é a parte da jurisprudência. Então, digo aí a todos vocês um ótimo café da manhã e vamos ser pessoas realmente que defendam a liberdade, não somente a nossa própria liberdade ética, como também a liberdade ética do nosso país. No mais, um ótimo café e um ótimo Shabbat. Shalom.